Olá pessoal, bem-vindos ao podcast CESEI Recebe. Estamos aqui um pouco nervosos, porque é a nossa primeira vez como apresentadores, professor André. Eu sou o professor Júlio César, gostaria que o professor André agora se comunicasse aí com o pessoal. Olá, eu sou a professora Andréa. É um prazer estar participando aqui desse momento, né? Com meu amigo aqui, Júlio César, com a doutora Mariana. Então, é um prazer. A gente precisa apresentar a nossa convidada de hoje, professora, posso chamar professora, né? Pode sim. Mariana Carla, ela é engenheira de materiais na graduação, mestre em engenharia mecânica pela UFCG, doutoranda em engenharia com ênfase em mecânica e segurança do trabalho, engenheira de segurança do trabalho pela Anglo-Americana, pós-graduada em engenharia ocupacional pela USP. É isso mesmo, professora? Exatamente, é isso mesmo. Estamos aí na luta, né? E trabalhando como engenheira de segurança há mais de 15 anos, né, no mercado. Que arretada. Nossa curiosidade inicial, assim, por assim dizer, é descobrir o seguinte: como é que a pessoa se forma engenheiro de segurança do trabalho? Então, veja bem, para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você pode fazer qualquer graduação de engenharia, né? E aí a engenharia de segurança do trabalho, ela é uma pós-graduação, só que ela é uma pós-graduação que tem uma carga horária maior. Por quê? Porque ela dá ao engenheiro o título de engenheiro de segurança do trabalho. Tanto é que no nosso CREA, a gente fica, por exemplo, no meu caso, eu tenho um título de engenheira de materiais e de engenheira de segurança do trabalho, né? Então é uma pós-graduação que a gente faz para ficar apta, faz o CREA e aí pode trabalhar como engenheira de segurança. Professora Mariana, assim, para a gente já ir, né, especificando mais ou menos, qual seria exatamente a função? Qual é o que é que se faz, na verdade, um engenheiro de segurança do trabalho? Veja, o engenheiro de segurança do trabalho, a gente diz que é o anjo da guarda, né? Ele tem a função de proteger, de cuidar da saúde do trabalhador, né? Tanto é que o lema é assim, que eles voltem para casa da mesma forma que eles vieram trabalhar. Então, através de algumas normas, de algumas leis que regem esse mundo de segurança que a gente segue, a gente vai protegendo e também vai cuidando da parte legal do trabalhador, do empregador e do empregado, né? Nós trabalhamos fazendo com que haja esse cuidado, esse respaldo do empregador e esse cuidado com a saúde do trabalhador. Entendi. Vou te chamar de Mari. Pode, por favor. Para a gente ficar bem descontraído bem aqui. Né? Mari, me diz uma coisa. O que é que a gente é da área do direito, a gente é meio chatinho para descobrir o sentido por trás das coisas, né? Ontologicamente, ou seja, na essência, o engenheiro de trabalho, ele se preocupa com o quê? Nas relações de trabalho, de trabalhador, empregador. Olha, veja bem, a depender da atividade que se desenvolve, existem algumas atividades que podem adoecer o trabalho. Por exemplo, quem trabalha com muito barulho, com ruído, o ruído pode gerar algumas doenças que a gente chama de doenças ocupacionais. Então, pode ter a perda auditiva, entre outras doenças. Quem trabalha com produtos químicos, né? Então, são os riscos que existem no ambiente de trabalho que podem vir a adoecer, né? Então, o que é que o engenheiro de segurança do trabalho faz com isso? Ele vai quantificar, ou analisar, ou avaliar esses riscos da seguinte forma: eu tenho que conviver com eles, ou eu posso eliminá-los, né? Se eu puder eliminar, eu vou trabalhar para fazê-lo. Do contrário, se eu tenho que conviver, eu vou gerenciar esses riscos. Então, basicamente é isso, né? A gente vai gerenciando os riscos de maneira tal que a gente vai controlando para que o adoecimento devido à atividade que se desenvolve seja o menor ou não exista, né? Essa questão da insalubridade do ambiente de trabalho, é o engenheiro de segurança do trabalho que faz essa... A insalubridade, ela é o seguinte, ela é um pagamento... Nós, engenheiros de segurança do trabalho, na verdade, não gostamos, né, da insalubridade. Por quê? Porque a insalubridade, ela significa o seguinte: já está adoecendo, já existe, então, já que existe, eu vou te pagar por isso, né? Trocando em miúdos, é basicamente isso que existe. A ideia é que não seja pago a insalubridade. Então, o papel real do engenheiro de segurança é o seguinte: eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa que a gente fazia tratamento de metal com cromo hexavalente. O cromo hexavalente, ele é cancerígeno. A gente pagava a insalubridade. Eu já entro na parte da insalubridade, mas para que a gente entenda.
E aí, qual era o papel nosso? Eu não quero pagar insalubridade, eu quero que eles não estejam expostos a um agente cancerígeno. Então, a gente tirou o cromo hexavalente, colocou o cromo trivalente, que dá mais ou menos o mesmo tratamento, porém não adoece o trabalhador, não é cancerígeno. Então, a ideia é essa. Mas, até se chegar ao cromo trivalente de testes de aprovação para que se passe no teste de qualidade, trabalhou-se anos e anos pagando a insalubridade. Então, veja, a insalubridade é o ambiente adoece o trabalhador, em virtude desse adoecimento, a gente vai pagar aí um adicional em cima do salário mínimo, tá certo? E aí é o seguinte, o que é que vai causar a insalubridade? A gente tem uma norma, né? O Monte de Segurança do Trabalho ela é regida por normas regulamentadoras que são feitas com base na CLT, né, que vocês bem conhecem. E essa norma regulamentadora ela tem alguns anexos, a NR15 ela tem alguns anexos. Esses anexos trazem o que é que pode trazer, o que é que pode dar o ensejo do pagamento de insalubridade. Algumas situações são quantificáveis. Então, ruído é quantificável, vibração é quantificável, calor é quantificável. A gente vai quantificar. Ultrapassou esse limite, é insalubre. Outros, o fato de existir já paga a insalubridade. Não é necessário se quantificar, exemplo de alguns produtos químicos. O cromo hexavalente, como eu acabei de falar. E outros a gente vai avaliar, umidade, né, frio. São situações que a análise do engenheiro de segurança do trabalho, do ambiente, é que vai fazer. A gente faz um laudo, né, com relação a esse ambiente e diz se há ou não a necessidade do pagamento da insalubridade. Mário, me diz uma coisa. Você que é graduada em Engenharia de Materiais. Sim. Eu poderia dizer que você tem uma habilidade a mais para análise de insalubridade em relação a químicos, a risco químico, por exemplo? Sim, sim. A gente diz assim, que no mundo de segurança do trabalho, a gente faz uma analogia com a medicina, né? Sim. Tem o oftalmologista, né? Tem as suas áreas específicas. A segurança do trabalho acontece da mesma forma, né? Tem aquelas pessoas que gostam de trabalhar mais com o químico, tem aquelas pessoas que gostam de trabalhar mais com a área de máquinas e equipamentos, de eletricidade. Então, realmente, isso aí acontece, né? A depender da graduação, né, da formação, a gente se afina mais com uma área. Quando você se apresenta, desculpa, viu, André? Quando você se apresenta, se qualifica perante a Justiça do Trabalho, por exemplo, como engenheiro de segurança do trabalho, apta a fazer perícias. Essa informação, ela é repassada no seu cadastro para que o juiz possa nomear você para um caso de insalubridade que envolva risco químico? Exatamente. É assim que se define qual é qual é a pessoa que vai fazer aquela perícia, o perito, né, que é cadastrado. Porque, assim, às vezes acontece de ter uma perícia com máquina. Então, ele vai procurar um engenheiro mecânico que seja especialista em engenharia de segurança do trabalho. A gente vai fazer uma perícia onde se trabalha com caldeira, né? A gente vai fazer uma perícia onde se trabalha com NR10, que é a parte da eletricidade. Então, é exatamente assim que se define qual é a pessoa que vai fazer que vai participar da... Por isso que eu perguntei, porque eu não sabia, né? Porque assim, enquanto advogado militante, a gente vai para a audiência, o juiz designa o perito, às vezes, em risco, trabalho em altura, por a NR35, a NR15, que é insalubridade. Aí eu ficava naquela dúvida, será que é assim, generalista? Não, mas aí você já esclareceu que não, né? Não. André, seria sorteado, né? Fica aquela coisa, né? Não é sorteio. Agora, pode existir, de, por exemplo, ser risco químico e não tem nenhum engenheiro químico, né? Aí ele vai, de fato, escolher e aí o perito vai, né? Não deveria ser assim, porque já vi perícias do perito chegar e não saber, assim, já teve caso do perito, por exemplo, eu dou aula de segurança do trabalho desde 2012. Então, quase todos os engenheiros de segurança do trabalho são meus alunos. Então, teve perícia do perito chegar e dizer assim, professora, ei, como é que eu vou fazer com isso? Eu digo, não, calma, aqui eu sou a assistente técnica, você é o perito, faça da forma que você entender que é melhor. E realmente a gente perceber que ele não sabia agir com os químicos, porque a formação dele era outra, que realmente não fazia ele ter o conhecimento específico do que fazer. Isso acontece, mas assim, é em minoria. Tem mais uma pergunta, André, tu me permite. Não estou querendo dominar aqui o microfone, não. Tá dominando. Presta atenção.
Não, eu queria saber o seguinte. Existe o engenheiro de segurança do trabalho, que tem uma formação acadêmica mais apurada, mais aprofundada. E existe o técnico de segurança do trabalho. De modo grosseiro, qual seria a diferença do técnico para o engenheiro? O engenheiro trabalha para a construção de um ambiente de prevenção e o técnico seria só para fiscalização? É mais ou menos assim? Não, na verdade, a diferença aí está na formação. Por quê? Porque o engenheiro ele é capaz de projetar, né? De fazer alguns laudos, alguns documentos que nos permitem, né, avaliar situações mais criticamente falando. O técnico ele tem uma formação mais generalista. Eu digo assim, o técnico ele tem uma formação introdutória, porque, por exemplo, ventilação industrial é uma coisa que precisa de fazer um projeto, de você conhecer toda a parte de cálculo, de análise. O técnico ele não tem essa habilidade, mas o técnico sabe avaliar em R15, ver que tem um calor e dizer assim, existe a necessidade de melhorar isso aqui. Então, o técnico ele tem uma formação mais básica, né? Entendi. Andréa, vou deixar você agora. Eu estou com inquietação. Porque eu sempre analiso o direito do trabalho como direito social, assim, né? Direito do trabalho, sim. Direito previdenciário. Enquanto perito, digamos assim, essa análise social, digamos, né, que a gente constrói bastante no direito, ela pode ser levada em consideração ou é diretamente seguir normas, digamos? Tá lá. O perito, vamos lá, o papel do perito é o seguinte, o juiz, né, ele não tem esse conhecimento específico sobre aquela área de segurança do trabalho, sobre aquela análise daquele ambiente que vai haver a perícia. O papel do perito é puro simplesmente analisar e ser imparcial. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar o ambiente e aí ele vai dizer assim, há a insalubridade ou não há. Acontece dessa forma ou dessa forma. Ele não toma nenhuma decisão. Ele simplesmente dá subsídio para o juiz, para que dessa forma o juiz leve em consideração o todo e tome a decisão. Então, inclusive, se houver parcialidade do perito, a gente pode anular a perícia e refazer. Interessante. Mariana, assim, qual a diferença, digamos, né, entre insalubridade e a periculosidade? Tá, vamos lá, que isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Muita gente me pergunta isso. Mas, a grosso modo falando, a insalubridade, ela é que o ambiente, ela vai gerar risco para a pessoa, né? Risco de adoecimento, risco de acidente. A periculosidade é quando você já se expõe a um risco. Você precisa viver com esse risco, porque assim, a gente sempre fala assim, a diferença entre perigo e risco. Né? O risco é a exposição ao perigo. Né? A história do tubarão. O tubarão ele é perigoso, mas para a gente ele não oferece nenhum risco, porque nós não estamos perto dele. Se trabalhássemos como mergulhador, pesquisador de tubarão, ele passaria a ser um risco. A eletricidade funciona dessa forma. A eletricidade é um perigo e ela oferece risco aos que com ela trabalham. Então, a periculosidade é quando se trabalha diretamente com o perigo. Né? Então, algumas funções de perigo é que vão dar esse pagamento da periculosidade, que, diferentemente da insalubridade, é de 30%, né, em cima do salário. Então, o que é que acontece? Alguns, como explosivos, eletricidade. Agora, inclusive, semana passada, ou essa semana, da semana passada para essa semana, saiu o direito de pagamento de periculosidade para o agente de trânsito. Né? Se discute sobre essa parte de patrimonial, sobre periculosidade, né? Então é isso, porque você está colocando sua vida em perigo, né? Então existe a NR16 que vai dizer essa e essa função nessas condições, porque, por exemplo, quem trabalha com inflamável recebe. Mas qual é a quantidade do inflamável? Porque se fosse assim, todos nós que andamos de carro e temos gasolina no carro, iríamos atrás, né, de receber. Então, existe uma quantidade de gasolina, que é o inflamável, que vai colocar em risco a vida da pessoa que está trabalhando. Entendeu? Então, a periculosidade está trabalhando com o perigo, está colocando a vida em risco, e a insalubridade é um ambiente que se trabalha que adoece a pessoa. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando a deixa aqui de professora Andréa. A periculosidade, ela é um risco, para você quantificar, para você definir, ela é um risco constante ou ela pode ser intermitente? Por exemplo,
Eu não estou mexendo com eletricidade agora, mas o meu cargo é de eletricista. Então, eu tenho direito a receber a periculosidade porque eu exerço a função de eletricista. Isso é uma coisa que me garante, ou eu só posso pensar em periculosidade quando eu estou trabalhando ali com aquilo? A periculosidade é inerente à função. Então, é a função O que eletricista que trabalha com eletricidade em todas as suas fases, né, ele tem direito a receber a periculosidade. Porque ele, em algum momento da atividade laboral dele, da vida dele, ele está colocando a vida dele em perigo, né? A pessoa que trabalha com explosão, então vamos lá, com minas, né? Quem trabalha em minas. E aí o que é que acontece? Tem uma pessoa que o papel dele é o seguinte: coloca o explosivo e vai para trás de um carro. Aí não aconteceu de explodir. Aí ele é quem vai lá olhar se realmente explodiu. Ele faz isso uma vez no dia, mas olha que o perigo é que ele está se expondo. É o blaster. Isso. Então, ele vai receber a periculosidade. É uma atividade perigosa. Mexer com explosivo, né? Por isso que parei de soltar bomba de São João. Mas a gente pode, esse percentual que se recebe, o trabalhador, digamos assim, né? Ele é quantificável justamente pelo o grau da exposição, se é muito grave, se é mediano, não. Não, a periculosidade é 30% ponto. Ponto, né? 30% em cima do salário. A insalubridade vai depender do grau, se é mínimo, médio ou máximo, vai depender do risco a que ele se expõe. Tá? O calor tem um, o frio tem outro, o ruído tem outro. Cada situação vai dar direito àquela porcentagem. Mário, deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre a insalubridade, que é uma questão bem polêmica, que inclusive o pessoal que gosta de trabalho lida muito com isso. Eu posso dizer que é possível anular a insalubridade? Pode, com toda certeza. Inclusive, o exemplo que eu comecei dando, aconteceu isso. Né? Na folha de pagamento, os funcionários tinham o direito de receber a insalubridade porque trabalhavam com um cromo que era cancerígeno. Quando nós trocamos, então o que é que acontece? Quando a gente troca, não existe mais o risco do adoecimento. Uma vez que não existe mais o risco do adoecimento e eu tenho como comprovar isso, eu posso sim tirar. Tanto é que foi retirado da folha deles o pagamento da insalubridade. Muitos, inclusive, ficaram tristes, né? Ah, mas é o pagamento da internet. Ah, mas era assim que eu pagava tal conta. Mas aí eu conversava, gente, entenda, você não está sendo mais adoecido, você não está sendo exposto a uma situação que você poderia pegar um câncer. Vamos olhar por esse lado, né? E aí a gente foi convencendo, mas sim, agora, tem que ter cautela com isso, tá? A gente tem que comprovar a inexistência do risco para poder retirar esse pagamento. Tá. E esse risco, normalmente, ele está previsto documentalmente para a licença de funcionamento de uma determinada indústria, que eu acho que é o PPP, é isso mesmo? Na verdade, no PGR. É o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Então, toda indústria, construção civil, né? Onde existe risco, na verdade, onde existem trabalhadores regidos pela CLT, na verdade, a gente tem que ter um programa de gerenciamento de risco, que nada mais é do que dizer, existe esse risco, se é quantificável quanto, e qual é o plano de ação para ele. E aí, ou seja, eu estou gerenciando ele. Né? Visando anular? Não, visando conviver com ele. Certo? Aí isso é o programa de gerenciamento de risco. Ok. Com o programa de gerenciamento de risco, eu tenho também o laudo de insalubridade e o laudo de periculosidade que o engenheiro de segurança do trabalho faz. Certo? Aí esse laudo é o que vai dar direito ao pagamento. Então, o PGR simplesmente gerencia, o laudo vai dar o pagamento, tá? Aí existe um outro documento que é o LTCAT. É o laudo das condições ambientais de trabalho. Aí é como você falou, aí a gente sai da esfera trabalhista e parte para a esfera previdenciária. O LTCAT, ele vai dizer as funções estão submetidas a que tipo de risco, por quanto tempo, para poder gerar o PPP, que é o perfil perfil profissional, que vai dar direito à aposentadoria especial. Então, isso aí é a parte previdenciária. Inclusive, a análise da medição que a gente faz é diferente quando é trabalhista e quando é previdenciária. O ruído ele é analisado de uma forma quando a gente está analisando na esfera trabalhista e ele é analisado de outra forma quando a gente está analisando na esfera previdenciária. Por quê? Porque a previdenciária ela tem mais esse cuidado com o adoecimento. Parte mais para essa área de higiene ocupacional. Né? Então, tem um cuidado porque o adoecer a ponto de te aposentar. Entendeu? Então, tem essa diferenciação.
né? Mas enquanto documento, basicamente, existem muitos, é uma sopinha de letras, né? Mas é basicamente isso. É interessante essa situação. Eu tomei conhecimento, assim, não estou fazendo consulta gratuita, viu, médico? Não, mas é um caso que interessa, que é um caso prático, que me chamou a atenção. É um trabalhador de uma determinada instituição, que não é uma empresa, não é um emprego visando a produção de riqueza, esse tipo de coisa, ele se acidentou e contraiu tétano. Nesses casos, isso pode ser considerado um acidente de trabalho? Então, depende da atividade que ele desenvolvia. Veja, eu falei a você assim, a gente faz o PGR para fim de gerenciamento. O que acontece? Quando a gente levanta o risco, na empresa existe a NR7, tem um PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional. É muita letrinha. Né? Muita letrinha. Mas, basicamente, é o seguinte, eu, engenheiro, levantei o risco. Olha, pode ter problema de saúde aqui. Aí o médico do trabalho vai dizer assim, opa, então eu vou analisar e vou acompanhar esse trabalhador nesse sentido. Então, eu digo assim, tem um crometexavalente que é cancerígeno. Aí ele diz, então, vou fazer esses marcadores de exame de urina, de sangue, e vou semestralmente, anualmente, a depender do risco, acompanhando esse trabalhador, né? Com relação a este risco. Então, veja, se ele trabalhava numa metalúrgica, né, que tinha aí um contato com alguma coisa que pode ter ajudado, né, a gerar, ok, né? Se não, porque assim, tem que ter o nexo causal, né, com a atividade que ele elaborava, e nessa atividade ele tem que ter, por exemplo, esse risco tem a ver com o que ele fazia. Eu tinha um trabalhador que ele deu um problema na coluna e ele não pegava peso, a máquina que ele trabalhava era automática. E ele colocou a empresa na justiça, eu adoeci por conta da empresa. Tá, mas como se ele não pegava peso? E aí, em conversas, a gente acabou descobrindo que no final de semana ele era pedreiro. Então, veja, no fim de semana ele levantava o peso e na semana ele estava muito bem sendo assistido na empresa, né? E aí a gente conseguiu comprovar que não existe nenhum nexo, né? Muito embora, você vai me perguntar, e se ele pegasse peso no trabalho e no fim de semana? Aí eu posso responder só pelo trabalho, e se tivesse um nexo, aí eu realmente ficava difícil de me defender. Entendeu? Mas eu tenho que sempre ter esse controle do risco com a análise do médico do trabalho, da medicina ocupacional, né? Mas nesse caso específico, digamos, certo? Que foi identificado que durante o final de semana ele era pedreiro. Essa demonstração de uma outra atividade seria necessário ou não? Foi descoberto porque casualmente, é além da né? empresa, né? Foi descoberto casualmente e a gente acabou entendendo o que aconteceu isso e foi colocado, né? Foi colocado lá nos atos do processo, que a gente sabia que ele era, e foi explicado, porque, veja, ele levantava uma bobina de 12 toneladas, mas era na ponte rolante, né? Ele só apertava um botão. Se ele quisesse, ele não conseguia nem afastar essa bobina, porque 12 toneladas é muita coisa. Entendeu? Então, ele simplesmente aperta o botão e a máquina leva por ele. Então, realmente, como é que essa pessoa adoece a coluna? Entendeu? Ele tem que ficar esperto, né? Porque às vezes um cliente chega, eu pelo menos que atuo na área trabalhista, vem e conta uma história pra gente, a gente acredita, e quando chega na audiência que designa perícia, e quando vem o resultado é aquela surpresa. Porque hoje a gente não conta tanto assim, porque a gente não tem tanto campo de futebol na cidade, mas antigamente o pessoal se acidentava nos jogos de final de semana e tentava emplacar isso com uma situação. Ainda acontece, mano? Ainda acontece bastante. Eu pensei que isso já tinha acabado. Sexta-feira saiu bom e segunda voltou doente. Né? É por isso que assim, a importância da gente ter o cuidado com esse gerenciamento de risco. Às vezes a gente vai conversar com o empresário e fala assim, olha, vamos fazer o teu PGR e vamos fazer o levantamento dos teus riscos. Ah, mas eu acho melhor não. Não vamos, deixa escondidinho. Quanto mais você esconder, pior é. É melhor que você mostre que tem, que cuida, porque num momento como esse você tem um respaldo para se defender. Né? Agora, se você é um empresário que opta por não ver, não levantar, não fazer nada, não levantar nenhum risco, não avaliar a tua área, trabalho, aí num adoecimento ou é alguma coisa que acontece no fim de semana, como é que eu vou comprovar? Eu estou vendo assim que a profissão do engenheiro de segurança do trabalho, ele tem esse lado muito social, como a Andréa mesma falou aqui. Eu queria saber assim de você, existe uma origem histórica para que
para o surgimento dessa profissão, se isso tem a ver com a Revolução Industrial, alguma coisa desse sentido, porque tem um povo que gosta de estudar essas coisas, né? Eu acho interessante. Na verdade, no início da Revolução Industrial, o que aconteceu? Existiam muitas indústrias que eram feitas em ambientes escuros e eles contratavam crianças. E existia adoecimento e até morte dessas crianças. Né? Então, com base nessa situação social, começou a se discutir o que é que a gente consegue fazer por eles. Então, aquelas primeiras leis que tiveram, não contrata menor de 9 anos, tem que trabalhar, né? E aí, nisso, tem inclusive um pesquisador, que é o Paracelso, que começou a ligar alguns adoecimentos à atividade que a pessoa desenvolvia. E foi exatamente assim que surgiu a engenharia de segurança do trabalho. Né? Começou se ligando a doença, ao adoecimento. Depois se teve uma ideia de um outro pesquisador de colocar pedaços de ovelha como máscara para as pessoas não respirarem aquele ar. Então, foram os primeiros equipamentos de proteção individual que apareceram. Então, dentro dessa necessidade, claro, uma coisa muito lenta, né, que a segurança do trabalho de fato é nova, mas de forma lenta ela foi surgindo assim, justamente nesse apelo social do cuidado com as pessoas. Quando por exemplo, né, tá lá os equipamentos de proteção individual, e aí o empregado não utiliza, né? Que acontece com bastante frequência. E de repente aí tá lá, ele entra com uma ação judicial justamente requerendo algo que adveio dessa falta de equipamento. É o perito que analisa também ou não? Na verdade, a gente tem uma forma de provar, né? Assim, eu tinha um funcionário, André, que ele trabalhava numa empresa, na galvanoplastia, ele precisava usar uma máscara com 2 filtros. Aí ele disse assim: Mariana, essa máscara, meu peito está doendo por causa dessa máscara. Eu disse: o peito está doendo? Como assim? Aí eu já pensei se ele está respirando alguma coisa que não pode. É porque ele fica batendo no meu peito o tempo todo, quando eu estou andando, quando eu estou trabalhando. De repente, se você colocar no rosto, ele vai parar de machucar. Mas assim, eu tenho uma lista, tá? Uma ficha de EPI que você recebe. Eu tenho uma documentação quando você entra, que eu digo: olha, você tem a obrigatoriedade de usar porque você está exposto a esse risco, uma vez que eu também sou obrigada a dizer qual é o risco que as pessoas estão se expondo. E se a gente encontrar a pessoa sem utilizar esse EPI, aí vai do gerenciamento da forma de cada pessoa trabalhar. Aí eu, no meu caso, dou uma advertência, né? E aí aquela advertência escrita. Não existe advertência verbal, né? Eu fiz verbal, não. Eu faço a escrita. Você está sendo advertida aqui, porque você não estava usando assim, na frente de alguém, com testemunho e tudo mais, né? Eu já vi colegas, por exemplo, que trabalhavam em construção civil, veja bem, e lá existia a seguinte ordem: não está usando EPI, já passa para o RH e já vai ser demitido. Não tem conversa. E aí, uma construção de um prédio, todo mundo usava EPI. Acabou um segundo prédio, a construção, e vieram os trabalhadores de lá para cá. Tinha um sindicalista no meio. Aí, assim, não pode, é demitido se tirar o EPI. Vamos fazer que todo mundo tirou o EPI. Aí todo mundo tirou. Pronto, agora demita todo mundo. Né? E aí você vai lidar com essa situação. Então, assim, eu, Mariana, acredito na conversa. Eu lembro de um senhor que eu fui trabalhar na empresa e ele tinha que usar um protetor auricular. Veja, ele já era aposentado e ele continuava trabalhando lá na empresa. Ele construiu a empresa que eu fui trabalhar. Aí eu disse: o senhor tem que usar o protetor auricular. Ele disse: minha filha, a sua idade, eu tenho trabalhando aqui dentro. E eu nunca usei. Eu disse: o senhor está conseguindo me ouvir? Ele disse: então, para continuar, o senhor precisa, a partir de agora, porque está bem pertinho do senhor perder, já que tem esse tempo todo sem usar. Então, assim, a gente vai trabalhando, conversando, essa parte da conscientização ela é necessária e importante. E, claro, eu sempre digo aos meus alunos assim, os meninos até brincam comigo, porque assim, anote tudo. Eu tinha um técnico que trabalhava comigo, que ele já era treinado. Quando um funcionário chegava para fazer qualquer conversa, ele já estava tirando a foto, já estava imprimindo, já estava botando para ele assinar sobre o que a gente conversou. Porque é a forma que eu tenho de comprovar. Então, ele adoeceu e não usava o EPI. Então, eu tenho aqui como comprovar que eu pedi, expliquei, adverti, e ele sabia a necessidade de usar. Né? Aí isso aí também vai de gerenciamento de cada local, né? Verdade. Mari, me diz uma coisa. A gente que atua na seara trabalhista, a gente encontra muitas situações de reclamação envolvendo insalubridade. É sempre insalubridade, né, André? Porque é o que mais pega, né? E
eu me questiono o seguinte, por que as empresas não trabalham com prevenção ao invés de ter que passar por essa situação, a situação mesmo de advertir, de suspender o empregado? Existe uma orientação do engenheiro nesse sentido para que a empresa cobre do funcionário o uso do EPI sob pena de alguma consequência na ficha funcional dele, ou até mesmo existe algum mecanismo que a empresa pode se valer para... Na verdade, não. A empresa ela precisa trabalhar com conscientização. A conscientização é o nosso grande desafio, né? Porque, assim, eu tenho que obrigar, mas eu não posso... como é que eu vou te obrigar? Te respeitando. Uhum. Essa cautela nessa comunicação que é necessária, né? Uhum. Então, eu sempre... Aí, assim, vai também da forma de cada pessoa trabalhar. Eu, Mariana, uma engenheira de segurança, sempre trabalho com essa parte da conversa, né? E, assim, a gente tem a CIPAT, que é a Semana de Segurança do Trabalho, onde a gente pode trabalhar com isso. Eu teve um ano, 2017, na empresa que eu trabalhava, a gente teve um crescente no número de acidentes. E aí a gente foi discutir sobre o que é que a gente vai fazer para diminuir esse número de acidentes, né? Uma vez que acidente é uma consequência, então você tem que trabalhar aqui achando a causa raiz. Né? Então, dentro de uma série de ações que nós tomamos, uma delas foi semanalmente uma ação de conscientização para os funcionários. Então, por exemplo, lá eu tinha muito corte de dedo. Então, teve um dia que eles foram almoçar e eu amarrei o dedo, vai almoçar, sem um dedo, para você entender como faz falta o teu dedo. E no final a gente entregava um textinho, explicava, conversava, use a sua luva, tenha mais cuidado, use a luva correta que a gente pediu para você usar, entendeu? E aí, semanalmente, durante quase um ano, deu trabalho, mas a gente conseguiu. A gente foi fazendo esse trabalho de conscientização e esse gráfico, graças a Deus, decaiu. O número de acidentes, inclusive, a gente passou um ano sem acidente do trabalho, quer dizer, mostrou o resultado, mas, assim, é essa forma que a gente tem de trabalhar, é conscientização. Não tem realmente o que fazer. E gerir o risco. Tem como diminuir, vamos lá, né? É a primeira... Só para assim, eu entender, nós temos, aí você faz o laudo de insalubridade, né? Isso é o perito que faz. E nós temos outro laudo, que seria o laudo das condições ambientais de trabalho. Sim. Aí, qual seria essa diferença, se esse laudo das condições de trabalho ele é feito de forma antecipada, digamos assim? Na verdade é o seguinte, o laudo de insalubridade ele é trabalhista, né? Então, qual é a função dele? Eu vou dizer o seguinte, vamos para o ruído. Na NR15, para você entender bem, na NR15, para 8 horas, você não pode ultrapassar 85 decibéis. Tá? Então, façam a medição, ultrapassou é insalubre. Vamos avaliar a EPI, as medidas de proteção coletiva, e aí da insalubridade, vamos dizer que seja insalubre, que o EPI não seja suficiente. Isso é um laudo de insalubridade. Tá? 85 decibéis, medida e insalubridade, ponto. O LTCAT, ele vai dizer o laudo das condições de ambiente de trabalho. O LTCAT, como ele é previdenciário, ele já é regido pela essa parte de higiene ocupacional. Eu vou para a norma de higiene ocupacional, que é criada pela Fundacentro, tá? Que é uma instituição de pesquisa com relação à área de segurança do trabalho. A Fundacentro, como ela visa mais o cuidado com o adoecimento do trabalhador, então, para a Fundacentro, a partir de 80 decibéis já não se pode. Então, no LTCAT, eu nem vou dizer é especial, é salubre ou é periculoso. Eu vou simplesmente dizer, neste ambiente, eu tenho este ruído. Entendeu? Esse ruído, por esse tempo, é intermitente, é habitual, como é que funciona, regido pela INHO, pela parte da higiene ocupacional, pela área previdenciária, né? É diferente da trabalhista. A trabalhista, ele vai simplesmente pontuar, tem, acabou. Né? A previdenciária ela vai cuidar, vai ter esse cuidado, entendeu? Então, o LTCAT ele vai dizer aqui o que é que tem. Com base no LTCAT é que você vai fazer o PPP e vai partir aí para a área, porque assim, quando a gente vai ver a aposentadoria especial, que a gente vai para o manual de aposentadoria especial, aí ele vai dizer assim, do ano tal ao ano tal, isso aqui dá o direito, né? Do ano tal, porque às vezes o mesmo agente, de um ano até o outro dá o direito à aposentadoria especial e do outro ano não dá. Né? Então, aí ele vai fazendo esse cálculo aí, e aí você, com base no PPP, que é feito com base no LTCAT, vai avaliar a parte da aposentadoria especial.
entendi. Ô Mari, me diz uma coisa. Eu acho que eu estou percebendo aqui, eu estou começando a aprender, viu? Eu gostando da Também. Vê só, eu posso dizer que a medicina e segurança do trabalho, ela é composta por uma equipe multidisciplinar ou um engenheiro, ele resolve todas essas questões? Não, é uma equipe multidisciplinar, tá? Tanto é que o engenheiro ele é responsável por gerir, não por fazer tudo. O que é que acontece? Acontece um acidente do trabalho, por exemplo. O funcionário estava trabalhando e o que é que aconteceu? Ele botou o ar comprimido na máquina, a poeira veio, foi para o olho dele, machucou o olho, foi para o hospital. Quando ele sai para o hospital, o que é que o engenheiro de segurança do trabalho faz? Imediatamente uma equipe multidisciplinar para a gente discutir aquele acidente para achar o que foi, qual foi a causa raiz dele, para a gente tomar ação. Então, quem vai? Vai o líder do setor, vai o colega dele que estava trabalhando do lado dele, vai o gerente da empresa, vão várias pessoas, a pessoa da qualidade. Por quê? Porque são cabeças diferentes, com visões diferentes acerca da mesma situação. Até porque nós, engenheiros de segurança do trabalho, a gente vê muito a mesma coisa. Quando a gente coloca uma equipe multidisciplinar, então, assim, o médico do trabalho, ele pode participar, né? Nesse sentido, e, por exemplo, eu já tive um caso de um funcionário que chegou com uma doença grave na empresa e disse, essa doença eu tive aqui na empresa, é um tipo de câncer. E o médico me chamou, disse, Mariana, e agora? Como é que eu vou comprar? E assim, esse produto em específico que ele trabalhava não tem NR15. O que é que a gente vai fazer? Aí quando a gente não atua com a NR15, a gente traz as normas internacionais. E aí tem a CGIH, que era essa parte da higiene ocupacional, que a NR15 ela foi feita em 1978. E desde então a gente tem os mesmos produtos químicos. A CGIH, ela traz, que é a Associação Americana de Higienistas Ocupacionais, ela traz anualmente esses produtos químicos com quais se trabalham. E vai dizer, é cancerígeno, é irritativo, a partir dessa quantidade, quando tem contato com pele. E aí, quando eu peguei esse produto químico específico, ele não era cancerígeno. Doutor, não te preocupa, tá aqui, ele não tem o risco de câncer. Ah, ok. Então, a partir daí, o doutor foi fazer a defesa junto com a parte jurídica da empresa para comprovar que ele realmente não tinha, de fato, adoecido lá. Eu já vi que, assim, esse mundo da perícia é um mundo que lida com situações bem inusitadas, né? Eu queria saber de você se já aconteceu alguma coisa numa perícia que você fez que seja inusitada, que seja engraçada, exótica. Os causos, né? Os causos. Não, aí é o que eu digo, né? A gente tem que escrever um livro sobre causos de perícia, porque a gente lida com pessoa e a gente sabe quando a gente lida com pessoa, não sabe o que esperar, né? Eu sempre conto de um funcionário que ele era brigadista, ele tinha sofrido um acidente numa máquina, tinha perdido uma parte do dedo, da primeira falange, uma parte pequena. E continuou trabalhando, e era brigadista, e era de frente mesmo, fazia apoio de frente, abria a mangueira, ficava na frente quando tinha incêndio, fazia questão de fazer isso, né? Aí, determinado dia, ele decidiu colocar a empresa na justiça, e na hora que foi se discutir, eu tinha colocado nos quesitos, né, da perícia, e perguntei se ele era brigadista, como é que era o treinamento da brigada, e o que era que ele fazia, porque o que foi que ele disse? Eu não consigo mexer com a mão direito, com o dedo. E aí ele tinha que dizer ao perito, não, mas eu faço apoio de frente. E ele não quis dizer, ele se aperreou. Aí ele tirou um pedaço do dedo do bolso e disse, aqui, doutor, aqui eu perdi meu dedo, eu não tenho condição de trabalhar. Está vendo aqui o meu dedo? E o perito, não, tá bom, você pode guardar seu dedo, que não precisa dele agora na perícia, não. Né? Teve um caso também de uma menina que chegou, depois da perícia médica, né? Teve a perícia no local, e aí eu fui cumprimentar ela, disse, eu não consigo mexer os braços, porque eu adoeci nessa empresa, eu não tenho condição de mexer os braços, não se preocupe, vamos entrar. E aí, quando chegou no ambiente do trabalho dela, chamamos o paradigma, né? Colocamos ele na mesa que ela trabalhava, e eu peguei as caixas que ela trabalhava e coloquei em uma determinada altura, e disse, pronto, era assim que você trabalhava. Ela, muito nervosa na hora da perícia, disse, não era assim. Aí pegou todas as caixas de cima, quer dizer, o braço que ela não conseguia mexer, ela vigorosamente mexeu, tirou tudo e botou do jeito dela. Quando ela acabou, eu olhei para o perito e disse, estou satisfeita, eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer, né? Então, e aí eu sempre conto também essa história de um colega
que a gente estava conversando, teve um encontro de engenheiro de segurança lá em Salvador, e ele contando, que essa eu achei a mais engraçada de todas, que o perito sempre, ele era o perito, né? E ele disse, eu sempre vou ler, às vezes você tem uma perícia atrás da outra. Então, ele disse, nesse dia não deu tempo de eu ler a perícia direito, os atos de processo, nada. Sentei, cheguei, estacionei, sentei, foi uma perca de um dedo. E aí entrei. Quando eu entrei, estava todo mundo me esperando, aí eu disse assim, ok, eu quero saber onde o funcionário perdeu o dedo. Aí começou todo mundo a rir. Aí ele não entendeu, porque geralmente o pessoal fica nervoso, né? Ele disse, não, eu quero entender qual foi a máquina, vamos levar na máquina. Eu disse, doutor, não foi numa máquina, não. Foi aonde? Ele disse, vamos olhar com a gente. Aí quando ele chegou, simplesmente tinha um macaco na empresa, e o funcionário era o responsável por alimentar o macaco. Mas nesse determinado dia, o macaco estava com raiva e comeu o dedo do funcionário, né? Então foi essa a perícia que ele foi fazer, sobre um dedo que o macaco comeu, né? Então, assim, perícia, a gente tem de todo jeito e de todo caso para contar, né? Eu já fico pensando como é que o juiz ia decidir essa questão. Houve ou não nexo de causalidade nesse acidente de trabalho. Um macaco que não tem nada a ver com a linha de produção da empresa, de repente causa um acidente de trabalho, porque foi no ambiente, né? Exatamente. Ambiente de trabalho, né? Mas já falando em macaco, para a gente encerrar, quem trabalha em zoológico tem algum... periculosidade ou não? Não, assim, não vejo o porquê de pagar a periculosidade ou insalubridade, não, né? Não tem atividade. Quando a gente pega, assim, animais, a gente está para a área de risco de acidente. Né? Existe o risco de se acidentar. Agora, a depender do que ele usa de limpeza, de produto de limpeza para limpar uma jaula, se gera algum gás com alimentos ou com o que se resta de animais, aí a gente vai analisar, mas o simples fato de trabalhar com animal, não. Imagina o pessoal que trabalha com limpeza que gosta de exagerar no cloro, né? Ao invés de usar água sanitária, usa cloro puro. Aquilo quando seca, né, ele vira um pó, não é isso, Mário? Exatamente, é um problema. Aí isso irrita as vias aéreas. Irrita de uma forma tal que chega um momento que ele não sente mais o cheiro. Né? Ele se expõe tanto àquilo que não sente mais o cheiro. Por isso que ele exagera. Porque já está corroendo por dentro. Então ele vai colocando mais, achando que está limpando mais, mas na verdade ele está adoecendo mais. Vamos aproveitar esse momento assim, meu amor, não use mais cloro. Por favor. Compre água sanitária perfumada, por favor. Desinfetante. Porque realmente isso acontece, né? Eu fico pensando, Mário, me diz uma coisa, eu queria saber de você. Já que a gente está trabalhando com um tema muito atual, principalmente pós-pandemia, né? A questão da saúde mental está incluída no contexto da segurança e medicina do trabalho? Desde 2021 está. Antes não? Na verdade, antes existia, né, a questão da dificuldade do nexo causal. Né? As pessoas adoeciam e tinham uma problemática para se comprovar. A empresa não era obrigada a avaliar, mas aí com a mudança da NR1, que traz o PGR ele traz a obrigatoriedade de se avaliar os riscos psicossociais. É onde entra o adoecimento. Por quê? Justamente devido a essa crescente que teve depois da pandemia, né? Então, foi necessário. Inclusive, assisti uma palestra do auditor do Ministério do Trabalho de São Paulo, que foi quem ajudou a criar essa norma, porque a gente questionou o seguinte: como é que a gente nem via e agora a gente tem que colocar no documento se existe, quando existe e por que existe? É difícil até para o engenheiro avaliar isso, né? E a resposta dele foi o seguinte: eu estou conseguindo pelo menos fazer vocês pensarem sobre isso. Né? Então, na verdade, agora existe sim, sabe? Existe sim a necessidade de se avaliar. Inclusive, a NR4, que trata da CIPA, também mudou. E a CIPA agora é um canal, tá, de apoio, de suporte a adoecimentos mentais. Tá? A CIPA, na reunião da CIPA, pode se discutir sobre a pessoa que está desenvolvendo um burnout, que está desenvolvendo uma depressão, ou que está passando por algum tipo de assédio. Isso pode ser levado para a ata da CIPA. Né? Então, essa mudança que teve agora nessas normas, teve uma mudança e uma movimentação nesse sentido, porque de fato era necessário. Né? Existe muita gente com esse tipo de adoecimento hoje. Por isso que foi uma pergunta sincera, Mari. Não, é sério. Inclusive, assim, nosso questionamento junto com o médico é o seguinte, porque você tem que fazer o exame admissional. Né? Porque, veja bem, se você está com a vitamina D baixa,
você tem uma tendência a ter uma depressão. Se você tem problema de tireoide, você tem uma tendência de ter um desânimo. Então, agora, inclusive os exames admissionais precisam mudar para que você tenha esse acompanhamento, para que haja a comprovação de que realmente é devido ao seu trabalho, à sua atividade laboral, né? Mari, tem alguma pergunta mais? Não, achei extremamente interessante essa pontuação, né? Realmente o tema em si é bem impactante. É um tema que acho que não se esgota num encontro. Espero que você volte para participar conosco, até porque no curso de Direito a gente precisa discutir, dialogar com outras fontes de conhecimento para que a gente possa realmente, porque a gente precisa ter uma cultura geral, e já que isso influencia tanto no trabalho do advogado, do juiz, do Ministério Público do Trabalho, então a medicina e segurança do trabalho é um tema bastante atual e bastante interessante. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco na CESRI Recebe, né? Espero que você tenha gostado de participar. Eu quero agradecer. Eu sempre digo assim, eu tenho o maior prazer do mundo de falar sobre segurança do trabalho, né? Aí eu sempre brincava assim, é uma conversa que eu tenho tomando uma cerveja. Quinta-feira eu fui chamada para uma live que chama Boteco de NR12, vai ser tomando cerveja. Mas assim, temos muitos pontos, muita coisa a conversar. Eu sempre converso com o jurídico das empresas que eu trabalho. Eu sempre chamo eles para perto, para que tenham conhecimento, para que a gente raciocine junto, para que a gente tome decisões juntos, porque assim, é importante que as pessoas tenham mais conhecimento. Muita gente acha que segurança do trabalho é entregar EPI, né? E assim, vai muito além, muito além. Então, é importante e é necessário esse tipo de conversa. Portanto, eu me ponho à disposição para um podcast, para uma palestra, para o que vocês precisarem, para falar sobre segurança do trabalho sempre. Que bacana. Foi um momento assim, de extremo aprendizado, né? Informações. E o interessante é justamente agir de forma preventiva, né? Acredito muito que seja essa a finalidade como um todo, né? Ninguém quer ver alguém doente ou passando por determinadas situações. Então, adorei aqui o bate-papo, aprendi bastante. E vamos aqui para outras oportunidades, né? Obrigada. Eu vou anotar, Mari, a sugestão que você falou aí do podcast com cerveja, que a gente para destravar vamos a língua e né? relaxar mais, né? Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Agradeço a audiência do pessoal, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando nossos podcasts aqui conosco. Valeu, gente!